A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, do versículo 51 ao versículo 59. Em verdade, eu vos digo, quem guarda a minha palavra não verá morte eternamente. Os judeus disseram-lhe, agora reconhecemos que está possesso do demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes, quem guarda a minha palavra não provará morte eternamente? Porventura és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Que pretendes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada da minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele que vós dizeis que é o vosso Deus. Mas vós não o conhecestes, eu sim conheço-o. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia. Viu-o por meio da revelação e ficou cheio de gozo. Os judeus, por isso, disseram-lhe, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse-lhes, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler novamente esse versículo. Em verdade, eu vos digo, quem guardar a minha palavra não verá morte eternamente. E diante deste mover, a pergunta do nosso lecto divino de hoje. Qual é a fórmula para não morrer? Qual é como eu devo agir para que eu não morra? Quando fala assim, né, irmãos, vem aquela perguntinha que o nosso coração fala. Qual é a minha insegurança diante da morte? Diante dessa morte, diante que nós sabemos que nós vamos morrer, quando você ouve este mover, qual que é a tua insegurança? O que passa no teu coração? Primeiramente, irmão, eu quero fazer outra perguntinha para o meu e para o teu coração. Você sabe qual que era a grande dificuldade daqueles homens, dos judeus, naquele momento? Era de ver Jesus como Filho de Deus. Então, a fórmula para que eu possa, diante da morte, diante de não morrer, de acreditar que não morrerei, que eu somente vou passar deste mundo, deste local, desse tempo que eu estou para outro espaço, que eu não vou morrer, eu tenho que conseguir enxergar Jesus na minha vida. Eu tenho que conseguir enxergar a verdade que está na palavra de Deus, que não é somente um livro, mas é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra viva que veio nos ensinar. Então, é esse encontro com a palavra viva, é esse encontro com Jesus, vai me dar uma garantia de que eu não vou morrer. Simplesmente vou estar descansando, né, que é um repouso temporário, meu corpo, mas a minha alma estará diante de Deus. E eu estarei nesse momento vivo. Só não estou no mesmo espaço, mas em outro lugar. Mas para que tudo isso aconteça dentro do meu coração, querido irmão, eu te convido a fazer a seguinte reflexão hoje. Qual é a tua insegurança diante da morte? O que passa no teu coração? Se você parasse para pensar de uma forma hoje, vamos forçar isso, né? De que forma? Feche teus olhos. Talvez você não esteja passando por esse momento. Mas feche os teus olhos e imagine que de repente, do nada, você se encontra numa enfermidade, numa pressão alta e você começa a passar uma dor de cabeça forte e você entra num estado assim crítico, a dor no peito e de repente você tem que correr ao hospital. Chegando lá, fala assim, você está passando por um momento do infarto. Chegando lá, você entra neste momento e se coloca
ali diante dos médicos, o que passa na tua cabeça? O que eu devo fazer? Irmãos, isso aconteceu comigo. Não infartei, mas eu tive a pressão alta muito forte. E quando os médicos falaram que eu estava assim, eu me deu na hora assim, eu falei, eu vou ligar para minha esposa e dizer que eu amo ela. Eu senti aquele sentimento de um gostinho do momento que eu poderia estar partindo. E eu falei assim, eu preciso dizer para minha esposa umas coisas que eu queria falar para ela. Mas aquilo passou na minha cabeça tão rápido, veio meus filhos, o que eu deveria dizer. E aí, meu irmão, me veio assim a insegurança, o que eu deveria falar para os meus, preparar para que se eu partisse de repente, o que eles sentiriam, se sentisse a minha falta, né? Glória a Deus se sentir, porque é sinal que nós nos amamos. Mas como que eu confortaria o coração deles? O que eu mais prezo, irmãos, é que os meus filhos, a minha esposa, se una comigo no céu quando eu estiver partido. A única coisa que isso mais me incomoda. E essa insegurança que me vem no meu coração. Mas qual é a tua insegurança? Qual que é a tua insegurança? Mas eu consegui suprir tudo isso de que forma? Porque Deus falou dentro do meu coração naquele dia que Ele está diante de nós porque o amor não morre, porque o que vai prevalecer no céu é o amor, então isso não se acaba. Esse coração que você ensinou a amar jamais vai deixar de te amar. E essa saudade, essa dor da saudade, essa dor do amor não é ruim. Por isso que a gente não pode dizer para a pessoa, você tem que esquecer, você tem que viver a tua vida. Não, você não tem que esquecer, meu irmão. Você tem que amar eternamente essa pessoa, porque este amor que vai estar ligado a nós no céu, é este amor que vai nos unir lá, porque nós não vamos precisar da fé nem da esperança, porque nós já vamos estar diante de Deus, vamos estar juntos, vamos estar unidos. E aí quando eu penso assim, irmão, quando eu vou enfrentar uma enfermidade hoje, quando eu vou enfrentar uma dificuldade hoje, o meu coração se acalma. Porque até nesse momento a gente precisa de calma. Se você ficar nervoso, aumenta mais ainda a situação, né? A tua enfermidade. Mas se você manter a calma e colocar a tua vida nas mãos de Deus, com essa esperança, com essa fé, acreditando que a convivência com o amor, a pureza do amor, hoje em vida, é o que me faz me manter lá no céu, coloca a mão no teu coração. E diante desta insegurança, o Senhor me falava muito forte de pessoas que sentem sim a dor daquela pessoa que se foi. E você ouviu isso, você tem que esquecer, tem que viver a tua vida, para com isso. Eu quero dizer para mim e para você, eu já tinha dito isso uma vez para minha esposa e me arrependi. Eu falava para ela, você tem que esquecer, você tem que parar de olhar as fotos. E cada vez mais a minha esposa sentia saudade. Até um ponto que eu cheguei um dia e encontrei a oração de Santo Agostinho, que dizia ao contrário, que era para lembrar sempre, que era para amar sempre, lembrar das coisas boas sempre, porque eu não morri, só estou em outro espaço, em outro local. Eu estou vivo e com Jesus e estarei lá com a graça de Deus, na presença dele, intercedendo junto, na graça de Deus. Temos que crer, acreditar, irmão. Porque aquele que deseja a santidade, aquele que busca o amor de Deus, aquele que busca viver com a sua família, a maior graça que é o amor, eu creio que eu estou vivendo a palavra de Deus. Eu estou vivendo a vontade de Deus. E Jesus deixa bem claro na palavra dele, aquele que crê em mim e vive aquilo que eu te falo, você viverá. Então se você viver o verdadeiro amor, você vai amar Deus e vai amar o teu próximo. E nesse ele resume todos os mandamentos. Quem ama não mata, não fala mal, não maldiz, corre e confessa, vive a obediência a Deus, vive na graça, porque o amor é puro por Deus e o amor puro pelos seus. Posso te fazer um convite hoje? Viva o amor com os seus hoje de uma forma diferente. Vive cada dia como se fosse o último, mas na graça, não no desespero. Lembrando assim, eu preciso amar os meus, eu preciso amar a Deus com todo o meu coração e com toda a minha alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine a sua casa, a sua família. E que você tenha um dia hoje iluminado, abençoado e na convivência do amor. Como se fosse o último dia na graça e não no desespero do medo da morte. Que Deus abençoe.
Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.